Obrigado, pastor Pedro. Muito obrigado aos irmãos pelo carinho, pelas lembranças. Estou feliz de estar com vocês depois de tanto tempo. E realmente eu quero agradecer ao pastor Pedro, bom baiano, né? Tem aí várias bênçãos. Primeiro, também por ser baiano, depois ser Pedro, né? E parece que tem paz também no seu sobrenome, né? De tal maneira que é uma alegria poder estar contigo mais uma vez e desejar que Deus continue abençoando o seu ministério aí em Jatiuca. Para que vocês tenham uma ideia, em Jatiuca, o distrito começou em setembro de 1983, né? Quer dizer, pelo menos quando eu cheguei por aí para dirigir, ok? E desde 1983 nós passamos aí um bom tempo com os irmãos. Naquele tempo, logicamente, o distrito estava de Jatiuca até Porto Calvo. Mas estou feliz pela mensagem que você passou para os irmãos. Agora eu entendo que que é constituído pelos irmãos de Jatiuca, Ponta da Terra, Poço, Vale Reginaldo, Prado, Vergel, Trapiche e Ponta Grossa. Então, parabéns aí aos irmãos pelo trabalho que realizam nesse distrito aí em Maceió. E eu também quero transmitir o meu abraço e da minha família, Rogéria, minha esposa, Brenda, minha filha, que envia um abraço para todos vocês aí. Em algum momento, quando passar todos esses movimentos aí da pandemia, então nós queremos, com a graça de Deus, fazer uma visita para vocês, ok? Estamos aqui mais próximo, mais perto, depois de um longo tempo, 36 anos e 6 meses trabalhando aí no ministério. Estivemos um tempo no Peru, tivemos um tempo também na Bolívia, depois voltamos aqui para comer cuscuz outra vez, né? E estar sentindo o carinho, o abraço de todos os irmãos aqui da nossa região. Bem, como prometi, então nós precisamos tomar algumas decisões, e essas decisões nos levam a atitudes. Para que você tenha uma ideia, né? Nós vamos nos basear em Marcos capítulo 10, então você já pode ir buscando na sua Bíblia aí, Marcos capítulo 10 e o versículo 17 a 22. Como eu dizia, atitude nesse caso é um sentimento interno que é expressado por um comportamento. E essas atitudes trazem como resultado ou uma alegria, uma vitória, ou, nesse caso, nossas atitudes podem nos trazer decepções. Mas o pior ainda é quando nós temos atitudes, no caso, atitudes certas, mas às vezes tomamos decisões erradas, equivocadas. Então, esse é o aspecto que nós precisamos pensar nessa noite. Quais são as minhas atitudes e quais são as minhas decisões? Como cristãos, nós temos, então, uma orientação que nós aprendemos respeito, aprendemos obediência, aprendemos reverência e aprendemos domínio próprio. Vou repetir: respeito, obediência, reverência e domínio próprio. Esses 4 princípios é que nos movem, logicamente, para tomarmos as decisões e também termos nossas atitudes. E para ilustrar um pouco, para que você possa entender, eu vou aqui mostrar para você isso aqui, ó, tá? Um ovo, tá certo? Mas vou mostrar também esse outro aqui, que é uma batata. Um ovo e uma batata. São 2 alimentos, 2 tipos de alimentos. Só que na sua condição física, nós temos o ovo, que é frágil. Se você deixar cair, logicamente vai perder a utilidade ou vai perder o sabor, vai perder, logicamente, a oportunidade de comer um ovo. Mas a batata, ela já tem um outro aspecto, ela é rígida, ok? Ela não é frágil. Se você deixar cair, você pode
pegar outra vez, lavar e depois processar todo o seu cozimento. Agora, o mais interessante é que se você colocar os dois dentro de uma água, e essa água vem a ferver, aí você tem duas situações distintas. O ovo, que é frágil, passa a ser rígido, duro. E a batata, que é dura, passa a ser frágil, passa a ser mole. Então, esse que é frágil toma a sua posição rígida e esse que é rígido passa a uma situação mais frágil. Ou seja, nós tivemos aqui uma situação que pode ilustrar nossa vida. Às vezes, nós somos frágeis, mas algumas atitudes e os princípios e as coisas podemos entrar no aspecto de decidir, no aspecto de tomar atitudes para sermos fortes. E outras vezes nós somos tão duros que precisamos modificar um aspecto do coração para sermos mais sensíveis. E tudo isso é o que Jesus apresenta através da entrevista com o jovem rico em Marcos capítulo 10. Você vai ter essa entrevista em Mateus, Marcos e Lucas. E eu gostaria de parar um pouquinho agora para que você pudesse encontrar na sua Bíblia Marcos capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 22. Eu vou ler para que você possa acompanhar. Diz assim: E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Bem, vamos então entender aqui o processo. Esse jovem, e você vai encontrar a expressão homem, jovem, príncipe, dentro de Mateus, Marcos e Lucas. Ora, se ele era um jovem, ou se ele já era um adulto, então, logicamente, ele já tinha uma atitude, já sabia perfeitamente conduzir. Mas algumas expressões dizem que ele é príncipe. E se era príncipe, no grego, a palavra príncipe significa um líder, significa um governador, um comandante. Então, já era alguém com responsabilidade. Um outro aspecto do texto é que diz que ele era rico. Ou seja, a sua condição social já demonstrava o êxito que ele tinha nos seus trabalhos, nas suas atividades. Então, agora nós podemos entender um outro aspecto. Pelo texto, ele era religioso, porque ele disse que desde criança obedecia à lei. Então, veja que ele tinha princípios, que ele era um religioso. Se você analisar os 3 livros, você vai perceber que antes dessa mensagem, você vai encontrar Jesus com as crianças, naquele momento, quando Jesus diz assim: deixem ir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Ora, se ele estava escutando isto do Messias, de Jesus, atendendo as crianças e falando do reino, ele agora aproveita a oportunidade para dizer: eu preciso chegar para Jesus, porque como religioso, eu tenho obedecido, eu tenho tomado atitudes certas, tenho feito atitudes certas, mas aí eu preciso de uma coisa, eu estou preocupado. O que é que eu faço ainda para ter a certeza da vida eterna?
Logicamente, você vai perceber de que o texto diz que quando Jesus estava saindo daquele encontro com as crianças, ele não perde a oportunidade. Ele vai lá e se coloca diante de Jesus antes que Jesus pudesse seguir sua viagem. E essa viagem era a última viagem que Jesus estava fazendo para Jerusalém. Era uma oportunidade para ter uma atitude certa, para, nesse caso, tomar uma decisão certa, porque era a última oportunidade que ele tinha ali com Jesus. Bem, vamos então analisar algumas atitudes certas. Quais foram as atitudes desse jovem que realmente nós podemos dizer, ele acertou? São quatro atitudes, mas ocorre que o quinto ponto é uma decisão equivocada, é uma decisão errada. 4 atitudes certas e, nesse caso, uma decisão errada. Vamos para a primeira. O texto, então, diz aqui que o jovem, olhando para Jesus, correu em direção de Jesus. Ou seja, foi uma atitude certa. Ele correu para a pessoa certa. Ele buscou a pessoa certa, que era Cristo. Todas as vezes que nós temos essas atitudes, ou esta atitude de correr para Jesus, é fundamental que a gente tenha consciência da importância de Jesus na nossa vida. Então, nós precisamos sempre tomar essa decisão. Não importa o tempo que você esteja, se um tempo bom ou se um tempo ruim, você precisa correr na direção certa. E, nesse caso, a direção certa é irmos até Jesus. Então, essa é a primeira atitude. A segunda atitude que o texto, então, nos coloca é que depois que ele chega até Jesus, então, ele ajoelhou-se. Essa atitude de reverência, lembra que eu falei respeito, obediência, reverência, domínio próprio? Essa atitude de ajoelhar-se diante de Jesus é um reconhecimento da divindade de Jesus, é um reconhecimento da importância que é Jesus na vida daquele jovem. Então, também foi uma atitude certa. Ele tomou a atitude da reverência, do reconhecimento de que Jesus não é somente um fator histórico, não é somente o cumprimento de uma profecia. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, Jesus é aquele que pode perfeitamente atender todas as nossas necessidades. Então, a segunda atitude também foi uma atitude certa. A primeira, de correr para Jesus, a segunda, de ajoelhar-se diante de Jesus, e aí vem a terceira decisão, ou a terceira atitude, perdão. Ele, quando chega diante de Jesus, que se ajoelha, ele faz a pergunta que estava lá no seu coração, na sua ansiedade, na sua preocupação. Ele diz: que farei para herdar a vida eterna? Também é uma pergunta certa. Essa atitude de perguntar a Jesus é uma pergunta boa, porque, nesse caso, perguntar a Jesus como devemos nos proceder é uma atitude correta. Se você for lá para João, capítulo 17, o verso 3, você vai encontrar uma resposta de Jesus dizendo: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que é a vida eterna? A vida eterna é quando você aceita Cristo como Salvador pessoal, você já começa o processo da vida eterna. Não é quando você morre, não é somente quando Cristo vai voltar. A vida eterna começa a partir do momento que você conhece a Jesus, que adora a Deus, que você está alicerçado na fé em Jesus Cristo, que é um que pode lhe salvar. Então, ele faz a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Logicamente, Jesus faz um apanhado do aspecto de princípios, do aspecto de instruções, e ele passa a colocar o sentido da lei. E ele diz assim: olha, você conhece perfeitamente a decisão de viver porque você é um religioso, já aceitou Deus como sendo o seu Deus. Agora, as suas atitudes, como é que estão as suas decisões? Bem, aí começou a recitar os
mandamentos: não matarás, não adulterarás, e começou a colocar os mandamentos relacionados ao comportamento do cristão para com o seu próximo. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe. Veja que Jesus não apresentou a primeira parte da lei, porque já se entendia de que, ao ver esse jovem, ao vir até Jesus e dizer: que farei para herdar a vida eterna, ele já era alguém temente a Deus. Já estava, logicamente, com a reverência ali diante de Jesus, então já estava cumprindo a primeira etapa. Mas havia uma preocupação com a segunda etapa. Então Jesus disse: guarda os mandamentos, fique tranquilo. Aí esse jovem disse: eu tenho feito isso desde criança. E, logicamente, então vem a quarta situação. Ao dizer o jovem para Jesus: tenho guardado desde a criança, então mostra que ele tinha atitudes certas. Ele estava guardando os mandamentos, ele era obediente, ele era um religioso, ele obedecia pai, ele não matava, não roubava, então estava tudo tranquilo na sua vida. Então vamos pensar aqui mais uma vez. Primeira atitude correta, ele correu para Jesus. Segunda atitude certa, ajoelhou-se e tomou a posição de reverência. Número 3, ele faz a pergunta certa: que farei para herdar a vida eterna? E, número 4, ele declarou que desde criança era religioso, era obediente. Então, logicamente, estava tudo tranquilo, aparentemente. Então, Jesus coloca para que ele agora, uma vez confirmada as suas atitudes, pudesse tomar uma decisão certa. E Jesus, então, propõe para ele uma prova. Assim como a prova lá para Abraão: dá-me o teu filho, lembra? Então, Jesus disse: olha, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Então, ao colocar a situação dele, e o texto diz que ele era rico, então ele agora tinha que tomar uma atitude ou uma decisão certa para ter atitudes corretas. Mas o texto diz que essa decisão foi errada. A decisão dele é ficar triste. O texto diz assim: o jovem ficou triste, perdeu todo aquele momento de estar com os olhos vibrantes em Jesus, de ter obedecido desde criança, mas agora a sua atitude foi ficar, ou a sua decisão foi ficar triste, e ainda mais, negou a expectativa de Jesus, porque se ele foi: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, ele negou essa expectativa quando Jesus o amou, quando Jesus brilha os olhos para com aquele jovem. Outro aspecto nessa sua decisão: ele rejeitou seguir Jesus. Ele se afastou de quem podia salvá-lo. Veja que a decisão, ela traz várias consequências, não é? Ele ficou triste, ele negou, ele rejeitou e ele se afastou. 4 coisas dentro de uma própria decisão. E às vezes eu fico pensando: meu Deus, quanto tempo eu tenho de cristão? Quanto tempo eu tenho lendo a Bíblia? Quanto tempo eu tenho indo à igreja, participando de atividades? Mas aí, tudo isso é importante. São atitudes certas, mas vem a grande responsabilidade de tomar decisões certas. Nós estamos vivendo num mundo com muita gente querendo acertar, tomar atitudes ou fazerem atitudes certas. O grande problema são as decisões equivocadas que terminam atrapalhando a harmonia, a luta, o querer. E nós, como cristãos, também precisamos nos preocupar, porque, neste caso, nós sabemos quais são as atitudes certas, mas as decisões é que nos levam para tudo isso. Assim que eu quero orar por você nessa noite, para que eu e você possamos tomar as decisões para termos atitudes. E sempre essas atitudes que sejam com respeito, com obediência, com reverência e com domínio próprio.
Você está diante de uma situação que você pode, nesse caso, ter a atitude de ler a Bíblia, de manter o relacionamento e de fazer a missão. Você não pode ficar somente em casa e dizer, bem, estamos em quarentena. Quais são as suas atitudes e quais são as suas decisões para que o Evangelho não pare e para que o Cristo possa encarnar em você? Posso orar com você agora? Vamos orar. Querido Deus e Pai, ao estudar a Tua palavra nessa noite, nós percebemos a grande importância que é atitudes certas, que são atitudes que nos levam a estarmos felizes como pessoas, como família, como cristãos. Mas, Senhor, ajuda-nos nos momentos que precisamos tomar as decisões, que essas decisões também sejam corretas, que possamos representar o Teu nome, que possamos representar a Tua igreja, que possamos representar uma boa família e assim estarmos felizes, aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai então expressar, vinde bendito de meu Pai, porque vocês tomaram as decisões certas e tiveram atitudes corretas. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Senhor. Um abraço a todos.